Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Lembrando, toda quarta-feira estamos aqui juntos, né? A partir das 10 da manhã, fazendo esse bate-papo, a gente chama aí de webinar. E é um bate-papo mesmo, sempre trazendo conteúdo, um convidado, né? E hoje nós vamos falar como aplicar o custeio baseado em atividades ABC na prática. Então, para isso, fomos buscar lá em Minas, né? Mineiro ali, ó, Isaac Costa, fundador da Interloops, administrador com MBA e mestrado em gestão de serviços de saúde, experiente aí, né, consultoria, gestão de custos, planejamento estratégico, gerenciamento de projetos, DRG, né, análise de desempenho no setor da saúde, e é professor em cursos de graduação e pós-graduação, é professor aqui também na Azevedo Capacita, já esteve com a gente aqui, né, com alguns cursos, e está de volta hoje, né? A alegria de receber, viu, Isaac? A gente já estava para o final do ano para fazer, mas a gente começou o ano, deu certo a gente ajustar a agenda, né? Começar o ano aí com o episódio 120, né? Já tivemos alguns nesse ano, mas o Isaac está de volta por aqui. Isaac, obrigado mais uma vez. E seja bem-vindo. Eu vou deixar para que você fale um pouquinho mais dessa experiência que nós conversamos aqui um pouquinho antes de começar a gravação, sobre tantos anos aí na Santa Casa de BH também. Seja bem-vindo. Ei, Lucas, bom dia a todos que estão aí nos ouvindo e acompanhando. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui revendo vários amigos, né? Fico muito feliz aí de ver o André, Luiz, essa turma toda aí que a gente já trabalhou durante muito tempo, né, André? Muito bom. E conhecer novas pessoas, né, interessadas pelo tema, que trabalham gestão, que é um desafio. A gente não pode deixar de falar que é um desafio a gestão na saúde, né? Todo o modelo de remuneração e falar de custos, né? Que aí é a nossa paixão aqui. Vários aqui também são professores e consultores, então fica muito legal essa troca, né? É um prazer. Então é um prazer para mim estar aqui. Daqui a pouco a gente já começa e já vamos trabalhando todo o conteúdo aí, Lucas. Não, vamos embora, já fique à vontade já para abrir a apresentação. E quem tá aqui, né, acompanhando, fique à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar direto. A gente está aqui de olho em tudo e essa é a ideia, tá? Enquanto o Isaac está aqui apresentando, fiquem à vontade. Às vezes a dúvida, para não passar ela, fiquem à vontade para perguntar. Ou quem não conseguir, no chat a gente vai estar de olho. A gente chama o Isaac aqui e passa para ele as informações, as perguntas, ou também colaborar com a gente. A gente sabe aí, nosso país é muito grande e eu vi que tem muitas pessoas aqui de vários estados, né? Então, fiquem à vontade. Vamos lá, Isaac. Maravilha. Então vamos lá. Só para confirmar, a apresentação aí tá em modo de apresentação para vocês, slides em modo de apresentação, tá ok? Perfeito. Beleza. Vamos, gente, estudar, entender, né, compreender um pouco e discutir. O conhecimento, ele precisa ser compartilhado, né? Aí que a gente vai somando e trabalhando. Então, eu vou expor o conteúdo aqui. Vocês fiquem à vontade para a gente poder ir compartilhando, trabalhando, trazendo exemplos, né? Sobre o custeio ABC. Então, apresentando, né? Eu sou Estado Federal aqui de Minas Gerais, um programa muito bom, que inclusive teve uma nota muito interessante agora na CAPES, né? Então, é um programa muito legal. Eu tenho um MBA em Administração Estratégica. Eu sou administrador, né? Meu registro aí no CRA. Eu sou o CEO e o fundador da Interloops. Então, daqui a pouco eu vou até falar um pouco mais da Interloops para vocês, né? E compartilhar um pouco do nosso portfólio. Eu sou consultor em gestão há mais de 15 anos. Eu tenho uma certificação Scrum Master, que é uma certificação em gestão de projetos ágeis, né? Cada vez mais o mundo está pensando em ágil, né? E é legal a gente trabalhar projetos com essa agilidade, o dinamismo que as organizações precisam, o ambiente precisa. Sou professor nos cursos de graduação e pós-graduação, então eu acredito que tem alguns que já foram alunos meus aí que estão aqui participando, seja lá nos níveis de graduação e pós ou nos níveis de capacitação aqui na Azevedo também. Eu sou um dos professores aqui a falar sobre custos, né? E daqui a pouco sobre planejamento estratégico também, que é minha outra paixão aí, planejamento estratégico, toda essa gestão estratégica. Tá aí um QR Code, quem quiser conversar comigo lá no LinkedIn, quiser continuar essa conversa, né? Quiser entrar em contato aí com a Interloops, tá aí o e-mail.
contato@interloops.com.br. Tá aí o QR Code para o meu LinkedIn. Entra lá, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos falar mais aí sobre gestão, né? Essa paixão aí que envolve todos nós, né? Se me permite, eu vou falar um minutinho da Interloops, né? Que é a nossa empresa. A Interloops está chegando agora no mercado, está começando a oferecer os produtos, né? Começando a trazer aí clientes com esse mote, né? De transformar o potencial em excelência. A Interloops oferece o serviço de elaboração de planejamento estratégico. Muitas instituições contam com esse apoio, né? E é muito legal ter um olhar de fora para isso. Às vezes tem equipe interna, é bom ter um olhar externo para complementar. Ou se não tem uma equipe própria, a elaboração do planejamento traz muitas oportunidades. E a Interloops também oferece essa solução de elaborar o planejamento estratégico do zero, revisar, acompanhar, avaliar, alinhamentos de metas e indicadores, né? Trabalhar aí nos KPIs, alinhar as metas de desempenho, também é uma das soluções que a Interloops oferece. O gerenciamento de projetos em todos os ciclos, desde o início, ali o controle, a avaliação, prestação de contas. Então, todos os ciclos da fase dos projetos, a gente também oferece soluções, tanto em modelos ágeis, como nos modelos tradicionais, né, trabalhando em vários frameworks. Estudos de viabilidade financeira, então, fazer ali um cálculo de TIR, payback, VPL, ponto de equilíbrio, né? Elaborar alguns relatórios. A Interloop está à disposição e relatórios de mercado também, às vezes dar uma olhada no mercado, verificar, testar ali como é que vai ser na aderência de algum serviço, produto. Então, a Interloop está também com essa atuação. Gestão de cursos, de custos, orçamento e investimento. Então, custos é aquilo que nós vamos falar. Orçamento e investimento vem na mesma toada aí. Então, é uma das coisas aí que a Interloops entrega. Reestruturação de processos. A gente está com um programa muito legal de avanço na gestão da qualidade. Às vezes, algumas áreas estão ali trabalhando acreditação, certificação. Precisa avançar ali na documentação, precisa avançar no estabelecimento de processos. Esse é uma das entregas também da Interloops. Então, rapidamente trouxe aqui algumas entregas para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Interloops, sobre esse trabalho que a Interloops faz. Bom, qual que é a nossa programação aqui? O que, que eu estou preparando, o conteúdo que eu estou preparando para a gente conversar? Primeiro eu vou contextualizar um pouco a gestão de custos, né? Para todo mundo ficar aí na mesma página. Eu sei que nós temos especialistas aqui, mas também tem estudantes, tem pessoas que estão começando a se interessar pelo tema. Eu vou dar uma contextualizada um pouco mais sobre o que é gestão de custos, os conceitos, vou trazer um pouquinho ali para a gente poder entender. Depois eu vou falar dos métodos de apuração de custos. Existem várias formas de apurar custos. Então eu vou trazer ali alguns métodos, vou falar rapidamente ali de alguns métodos para depois vir no método do custeio baseado em atividades, né? O ABC ou ABC, que é o método que nós vamos focar aqui. E depois vou trazer um case da aplicação desse método, né? Eu vou trazer um case que é a aplicação desse método numa instituição de longa permanência para idosos. Então eu vou trazer ali um contexto, um desafio, né? E a gente até tentar entender como é que a gente faria isso com outras metodologias, e a gente vai se perguntando, eu acredito que vários insights vão ser aí trabalhados aí ao longo desse momento que a gente vai estar aqui junto. Então vamos lá, vamos começar, vamos contextualizar aí, botar todo mundo na mesma página, né? Afinal, do que a gente está falando, né? O que é isso? O que é esse tal de custos aí, né? É contabilidade? Isso é o quê? Isso é do financeiro? Isso é auditoria? O que é isso, né? Então vamos tentar entender um pouco mais do que nós estamos falando, qual o lado que nós estamos caminhando aí quando a gente está tocando sobre esse tema. Bom, a palavra custos, né, às vezes ela cai aí num conceito equivocado, né? Assim, quanto custa isso aqui? Né? Na verdade, elas talvez estão perguntando ali qual que é o preço daquilo, né? Porque a palavra custo, ela traz uma outra conotação, né? Geralmente é comum, né? As pessoas falarem assim, quanto custa isso? Vai comprar alguma coisa na venda? Falar, quanto custa? Né? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Na verdade, o que está vendendo ali é o preço, né? Que é uma linha.
né? Mas e o custo? Quanto que custa e o que é o custo e como a gente vai trabalhar custo e pensar custo, né? Custo, de forma bem simples e direta, é tudo aquilo que é gasto, direto ou indiretamente, na produção de um bem, serviço, produto. Aquilo que é gasto para produzir, né? Aquilo que foi desembolsado ali naquela produção, né? Está envolvendo a produção. O preço, ele é diferente, né? E geralmente o preço ele precisa ser superior ao custo para ter uma margem, né? E valor é uma outra coisa, né? Porque aí valor supera ainda a questão de quanto custa, né? Aí valor já envolve até aspectos sentimentais, né? Toda a turma do marketing aí vai trabalhar um pouco mais na questão de valor, e quando a gente pensa valor em saúde, a gente aprofunda ainda mais. Mas quando a gente fala de custo, custo é aquilo que está sendo usado na produção do bem ou na prestação de serviço. Quando a gente traz a gestão estratégica de custos na saúde, ela surge da necessidade de responder algumas perguntas que frequentemente sonda aí as mentes dos gestores, né? Quanto custa a assistência praticada nas unidades assistenciais? Né? Eu vou negociar aqui meu plano operativo, estou aqui fechando aqui com a prefeitura, com o estado, enfim. Quanto que custa para eu poder saber quanto que eu posso negociar para receber aqui pela IH, para receber aqui dentro do meu contrato, né? Como é que eu trabalho aqui os incrementos e incentivos? Quanto custa o paciente internado? Até para a gente poder tentar medir a eficiência de cada um dos departamentos, de cada uma das áreas, né? Da UTI, da enfermaria, da ala cirúrgica. Quanto custa uma diária? Né? Quanto custa uma diária de UTI? Quanto custa uma diária na enfermaria? Né? E o preço da cirurgia? Até para a gente poder negociar os honorários médicos. Né? Quanto que custa? E como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai precificar? Né? E aquele exame, até para eu negociar com a operadora. Né? Estou trabalhando com a operadora ali algumas margens, está na hora de renovar contrato. Então, a gestão estratégica surge dessas perguntas, da gente começar a ter resposta para fazer uma boa gestão. Né? Tem aquela frase memorável lá do Deming que quem não mensura não administra. Né? Então, a gente precisa mensurar para responder o seguinte: será que a gente deve fazer nós mesmos? A instituição mesmo deve fazer? O hospital, a clínica, o ambulatório? A gente deve fazer isso mesmo? Ou a gente deve terceirizar? Essa resposta ela tem que vir com uma informação muito sólida do custo, né? E aí o custo precisa estar ali respondido para a gente poder ter essa noção. A gente pode fazer mais e melhor com o recurso que a gente tem? Dá para fazer mais? Ou não, já estou no meu limite ali, né? Não dá mais. Mais do que isso é prejuízo, né? Menos do que isso é ociosidade. Então, a gestão estratégica de custos da saúde vem trazer essas perguntas e respostas para os gestores, né? Aplicando o quê? Metodologia consistente, metodologia que vai te dar respostas, né? Ciência. Ciência, gente. Não é ali achismo, né? Ah, eu acho que é assim. Porque senão a gente vai cair naquele senso comum não, eu tenho que cortar custos. Ah, eu tenho que cortar custos. Mas será que é só cortar custos mesmo? Né? É só cortar? Ou de repente aqui você já entendeu, você pode trazer um valor agregado, esse custo já é competitivo, né? Este custo já é um custo que vai te dar ali margem, que você já vai começar a trabalhar em outros aspectos. Então, entender e aprimorar a gestão de custos traz para a gente também respostas para além de só, né, tem que cortar, tem que reduzir, né, tô com necessidade financeira, eu tenho que reduzir. Ele pensa em melhorar desempenho e também melhorar processo, né, e também pensar processos, né? Às vezes nós temos vários processos que não agregam valor. A ideia do custeio por atividade é uma análise de cada atividade, né? Às vezes tem atividade que não agrega valor, atividade muito repetitiva, né? Atividade que é feita porque sempre foi assim e ninguém pensou ali, ó, essa atividade pode ser diferente, né? Eu posso trabalhar esse aspecto aqui da prestação de serviço como um produto, né? Por exemplo, agora eu vou trazer um produto novo, vou trazer o home care, que talvez é novidade, eu não estou trazendo aqui para o meu hospital, é uma possibilidade. Não, então é um produto, sim. E como é que você vai trabalhar esse produto? E como que você vai negociar os valores desse produto, serviço,
como é que você vai trabalhar todas essas coisas? A gestão de custos, ela vem para dar esse suporte, vem para ajudar muito, assim, para dar um auxílio para o gestor fazer a gestão mesmo do dia a dia e trabalhar o dia a dia. Bom, surgem algumas perguntas e dificuldades postas quando se fala em gestão de custos, né? Ainda mais nas áreas, na área da saúde, né? Eu trouxe aqui algumas dificuldades, assim, que a gente sempre ouve ali, né? Quando a gente vai falar de gestão de custos, né? O primeiro é um julgamento antecipado de que, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, é muito difícil mexer com esse negócio de custos. É muito difícil ter ali um sistema de acompanhamento, é muito difícil essa questão de tomar decisão envolvendo custo. Não, isso aí é complicado de fazer, né? Não vou mexer com isso. Há quem pense assim, e aí a gente começa a ver um cenário que realmente fica difícil para tomar decisão e para fazer gestão. Ou um pensamento de que o trabalho com custo não melhora a assistência. Não adianta vocês ficarem discutindo custo, sendo que assistência é outro mundo, né? A assistência aqui é prestada por outros profissionais. Não, gente, nós estamos visto casos muito interessantes, exemplos reais de gestores assistenciais se empoderarem da gestão de custos, né? Como muitos que tem aqui, né? Muitos estão aqui no webinar acompanhando, não tem necessariamente formação em contabilidade, administração, economia. Tem enfermeiros, médicos que começam a entender um pouco mais da gestão de custos e começa a aliar ali a melhor prática assistencial com a gestão de custos. Olha que legal, olha que interessante assim a gente unificar os conhecimentos e trabalhar conhecimento assim de forma que um vai aprimorando o outro. Mas ainda tem esse pensamento, olha, o custo, não vou mexer com o custo, vou cuidar aqui da assistência. E aí vai deixando aquilo para depois e é um problema, né? E aí, por fim, um certo desconhecimento dos mecanismos de levantamento de custos, né? Um certo desconhecimento das metodologias, das práticas. Então, como tem esse desconhecimento, fica ali um bicho de sete cabeças que não é explorado ou trabalhado. Enfim, então, são razões aí que eu costumo ouvir, devem ouvir várias outras aí, depois comentem aí no chat, várias razões. Não vou trabalhar com custo, o custo é complicado, já tentei entender, não consigo. Capacitação, por exemplo, muitas pessoas pensam, nossa, como que eu vou ter que fazer uma faculdade de mais 5 anos, mais 4 anos, para poder entender de custos? E tem capacitação, tem coisa muito legal que dá para a gente aproveitar e dá para a gente poder trabalhar e desenvolver. Quando a gente pensa ali na área de finanças, né, a área de finanças como a gente conhece ali, e a gente pensa ali num organograma, tá aqui um organograma genérico aqui da área de finanças, né? Nós temos ali os cargos maiores, conselho, executivo principal, mas quando a gente entra ali na área de controladoria, a gente vê uma separação bem interessante da contabilidade fiscal da contabilidade gerencial. Existem várias outras, tá? Tem a contabilidade fiscal, tem a tributária, tem vários ramos aí da contabilidade. Mas a gente vê ali uma divisão bem interessante desses dois pontos, né? Porque talvez alguém podia colocar ali como uma desculpa ali também. Isso é coisa de contador, né? Isso é com papo de contador, né? E o contador ali, eu preciso dele só no final do mês ali, quando eu tenho as minhas obrigações ali para vencer. Não, não. Tem a contabilidade gerencial, que é bem interessante. Os contadores também trabalham com isso, afinal elas conversam, né? E dentro da contabilidade gerencial, a gente tem processo, a gente tem análise de gestão de custos, a gente tem análise de valor, né? A gente analisar ali qual que é o valor que está sendo agregado e pensar aquilo de uma forma mais analítica. Tem o próprio orçamento, e em trabalhar nessa projeção, nesse planejamento financeiro, esse planejamento econômico financeiro, então fazendo tanto projeção orçamentária quanto projeção de fluxo de caixa e fazer esse vínculo ali com a área financeira e com o comercial e com a área, né, a operação, análise de projetos e riscos e aí trabalhar como a Interlupes oferece, estudos sobre análise de viabilidade econômica e mercadológica, né? Qual que é o TIR, payback, qual que é o risco que eu estou tomando aqui, quando que eu vou ter retorno, qual que é o meu ponto de equilíbrio. Então, ir trabalhando nessas linhas, né? Produzir relatórios de desempenho interessantes para tomada de decisão. É bem legal a gente ver cases assim de a área ali financeira entregar ali para a área assistencial, para a gerência assistencial, um relatório que ela lê e fala: olha,
lendo esse relatório aqui, eu já posso mudar esse processo, que eu vou ter esse ganho. É fenomenal isso, né? Não, já posso trabalhar aqui, já posso mudar esse outro ponto aqui, porque eu estou começando a enxergar. E é muito legal isso. É muito legal isso. Quem entende a visão estratégica de ter essas informações consegue fazer uma gestão muito mais apurada, uma gestão muito mais interessante, né? Então, quando a gente começa a entender ali contabilidade, a gente começa a ver que tem várias áreas, né? Vários ramos, mas já tem várias áreas também separando, né? Uma área trabalhar, a questão de custos mais alinhada, né? Então a gente começa a ver essas áreas aí. Eu trouxe aqui uma ideia, só para vocês começarem a imaginar aí como é que na instituição de vocês isso está organizado, vocês que estão pensando em implementar, né? Para onde que vocês iriam, qual o tipo de trabalho que se faz. Essa visão aqui é uma visão bem legal. Quando a gente começa a olhar características ali da contabilidade financeira ou a contabilidade estatutária, né, a gente começa a ver algumas visões ali que são interessantes e características que são interessantes, né? As duas são importantes, não tem aqui falar qual que é mais importante que a outra. Não, não é isso, não é essa conversa. Mas a gente poder entender que tem ramos ali dentro da contabilidade. Por exemplo, a contabilidade financeira, ela tem ali um papel de obrigação legal mesmo, né? Ela tem que informar ali partes interessadas, ela tem um relacionamento com o banco, que é muito importante, né? Investidores aí, governo, né? Prestação de contas, ela tem uma regularidade que é mais fixa ali, mensal, trimestral, anual, ela tem que padronizar os seus relatórios financeiros, né? O balanço patrimonial, demonstração de resultado. Então ela tem que ter um olhar ali sobre a lei que a rege, né, e as boas práticas contábeis, né? A contabilidade gerencial, ela tem foco na tomada de decisão. Então a visão dela é apoiar as decisões. Então ela tem alguma flexibilidade para se personalizar os relatórios para ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Você consegue ter um foco ali para gestão, você consegue ter um foco ali para a necessidade que se tem, né? Trabalhar ali o futuro, trabalhar ali algumas previsões, né? Então tem ali visões muito interessantes quando a gente pensa na contabilidade gerencial. Bom, então navegando na contabilidade gerencial, entrando ali na contabilidade de custos, a gente começa a falar dos métodos de apuração de custos, né? Para se preparar aí para o custeio por atividade. Existem várias formas de apurar custos. Eu trago aqui 4 métodos aqui que são os métodos mais utilizados, mais conhecidos, né? São os métodos aí que a gente pode se inspirar, né? Algumas instituições já trabalham com ele. Eles definem como deve ser feito o custeio dos produtos e serviços, né? Ou seja, ele analisa ali como é que vai ser alocado custo, despesa, direto, indireto. Então ele tem uma forma, né? Uma metodologia, né? Uma maneira de apurar esses custos. Bom, o mais utilizado e o mais conhecido por todos, inclusive o aceito por legislação, é o custeio por absorção. A gente tem o custeio variável e o custeio direto. Depois a gente junta esses dois para falar do custeio marginal, né, que é o custeio variável e o direto. E por fim, o ABC ou ABC, que é o custeio baseado em atividades. E aí nele a gente vai explorar um pouco mais e aprofundar um pouco mais. Bom, o que é o custeio por absorção? Custeio por absorção, como o próprio nome indica, consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens ou serviços, né? Então, todos os custos fixos, variáveis, diretos, indiretos, eles são apropriados no bem ou serviço, né? Aí a gente tem aqueles conceitos de custo unitário, a gente tem o conceito de custo total, que vem do custeio por absorção. Eu consegui unitarizar, absorver todos os custos numa única unidade. E ali eu consegui precificar, eu saber qual foi todo o esforço de produção e atribuir aquilo num produto serviço, né? Então, o custeio por absorção absorve tudo numa unidade. Eu quero analisar uma unidade, eu quero analisar um departamento, então eu absorvo todos os custos daquele departamento, isolo ele para poder analisar. Eu quero analisar uma cirurgia, então eu absorvo ali todos os custos naquela cirurgia para eu tentar entender ali
qual que é o custo dessa cirurgia. Este é o custeio por absorção. Ele trabalha os aspectos diretos e indiretos. Então, só um pouquinho de conceito aqui para a gente poder entender o que, que são custos diretos. São custos que eles são identificados diretamente na prestação de serviço. Ah, me dá um exemplo. O medicamento que é consumido, a mão de obra daquele profissional que fez aquele procedimento. A gente consegue entender exatamente qual que é o custo daquela unidade que a gente está medindo, né? Seja daquela cirurgia, daquela internação, daquele procedimento, ele é direto. A gente consegue ter uma visão direta de como está sendo, como está se fazendo aquele custo para a prestação daquele serviço. O custo indireto, por sua vez, ele não tem ali uma forma simples, direta de identificação. Ele é indireto, assim, a gente não consegue fazer uma apropriação tão precisa. Um exemplo típico seria o custo da iluminação. Eu tenho uma iluminação que ilumina o ambulatório e a UTI. Quando chega lá a conta de energia lá, como é que eu vou apropriar? Né? Como é que eu vou fazer? Quem consumiu o quê? Né? E quando eu vou trazer isso para procedimento, como é que fica? Né? Os custos indiretos, eles começam a trazer algum nível de subjetividade, assim, né? Como é que eu vou fazer essa apuração? Né? Porque, na verdade, é possível, sim, fazer uma exato, assim, ó, essa cirurgia consumiu tanto de iluminação, né? Esse exame consumiu tanto de energia elétrica, né? Nesse caso, a gente vai precisar estabelecer um critério para a distribuição desses custos indiretos. Aí a gente vem com o famigerado rateio, né? Tem pessoas que ouvem a palavra rateio e dá até né, até arrupia aí, né? Até uma estremecida. E, nossa, rateio. Nossa, discutir sobre rateio. Rateio em muitas instituições é um problema, porque cada um entende de uma forma, cada um olha esse custo indireto de uma forma, né? Então, como trabalhar a questão do rateio? A verdade, gente, é que não existe rateio perfeito. Não existe rateio perfeito. Essa frase é até do Martins, que eu uso muito, é uma das referências também que eu trago para o conteúdo. Ele diz que toda forma de rateio apresenta, em maior ou menor grau, uma certa subjetividade, né? Porque como é que você vai fazer? Você vai dividir pelo metro quadrado? Ah, é uma proposta. Não, mas você vai. Mas tem umas que funcionam 24 horas, outras funcionam só 12 horas. O bloco pode ser um bloco de 24 horas ou de 12 horas. Como é que você vai dividir esse custo que é indireto? Ah, então vai ser por número de funcionários? Ah, vai ser pela produção, pela quantidade de cirurgias, quantidade de internações? Não, mas são procedimentos diferentes. Ah, o tempo mesmo de uso? Mas se a gente está falando de uma UTI, tem mais equipamentos e consome mais energia, né? Teoricamente, do que né, uma enfermaria. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem que estabelecer um critério, tem que pensar num critério. Então, quando a gente trabalha o custeio por absorção, a gente trabalha custos diretos e indiretos, mas a gente precisa sentar e trabalhar a questão do critério de rateio. E o critério é estabelecido junto com as áreas, né? Então ali senta e vamos fazer um consenso. E tempo em tempo é legal revisar esse consenso, esse consenso que foi feito lá atrás. Será que se aplica o que a gente pensou? Dividir por hora, dividir por metro quadrado? Hoje se aplica, faz sentido ainda? E aí pensar e trabalhar essa questão do custeio indireto. Quando a gente fala da absorção também, a gente vai falar de departamentalização. Departamentalização é a gente tentar separar numa unidade de medida ali, a gente ter uma unidade mínima administrativa para poder contabilizar os custos ali dentro, né? E aí, quando a gente fala de departamentalização, a gente fala de centro de custos, né? Ou centros de resultados em alguns lugares aí, tem trabalhado os dois, ou um deles, mas o que a gente mais ouve são centros de custos, né? A gente tentar dizer para cada departamento, para cada área, para cada unidade mínima administrativa, atribuir um código para ela e a gente conseguir apurar os custos lá dentro. Quando a gente fala na classificação do centro de custos, a gente precisa entender quais são os centros de custos
Produtivos, ou seja, aqueles que geram receita, aqueles que são o core principal ali do negócio, né? Então, por exemplo, na área hospitalar, a gente vai falar do laboratório, a gente vai falar da internação, a gente vai falar da UTI, que são ali onde está produzindo ali mesmo, né? Onde nós vamos depois unitarizar este custo ali para chegar no preço ou no custo para depois estabelecer um preço. Então, as unidades produtivas vão muito nessa linha. Tem as unidades que são auxiliares, elas não são as produtivas, mas sem elas não dá para produzir. Né? Então tem a farmácia, tem o serviço de nutrição dietética, tem a central de material esterilizado. A gente começa a separar, olha, esse aqui é um centro de custo produtivo, esse aqui é um centro de custo auxiliar, né? Ou de apoio. Né? Então ele é importante, mas eu preciso estabelecer um critério para ratear este que é um custo indireto, que é o custo aí envolvendo principalmente esse centro de custo auxiliares, daqui a pouco o administrativo, que eu vou falar um pouco mais, e apropriar no centro de custo produtivo. Bom, centro de custos administrativos são aqueles que não participam da assistência prestada ali diretamente, né? Eles não estão ali direto ali prestando o serviço, mas eles também são fundamentais para o funcionamento da instituição. Eles são administrativos, telefonia, financeiro, né? Contabilidade, compras, eles estão ali dando ali um suporte, né? Então é interessante a gente entender que nas divisões do centro de custos nós temos centro de custos produtivos, auxiliares ou de apoio e centro de custos administrativos. Essa separação já é muito importante para a gente poder analisar ali os custos, né? Para a gente poder trabalhar ali os custos. A gente talvez pode chegar à conclusão de que a área administrativa está consumindo muito, né? E aí está sufocando ali a área produtiva, ou a área de suporte não está conseguindo dar o suporte. Então é interessante a gente conseguir fazer essas classificações, que por elas a gente começa a ter uma visão mais apurada ali da mensuração de custos, né? Bom, então foi breve aí só para a gente poder refrescar aí a memória sobre o custeio por absorção. É, o custeio variável. O que que é o custeio variável? Ô, O Isaac, método de só, custeio. desculpa te interromper só, rapidinho. O Rodolfo, ele fez uma pergunta só para não passar. Ele Sim. perguntando se ele pode separar tudo em produtivos e não produtivos. É uma visão interessante, Rodolfo. Isso, Rodolfo? Rodolfo. Rodolfo, é uma visão interessante para você fazer uma mensuração de fato da sua produção e tentar isolar. Mas quando você consegue separar os não produtivos dos de suporte e administrativos, fica ainda melhor para a tomada de decisão. Porque a gente vai pensar o seguinte: bom, para o funcionamento de um hospital, a farmácia, teoricamente, não é produtivo. Mas eu consigo fazer uma prestação de serviço sem farmácia? Não, né? Mesmo não sendo produtivo, eu preciso de uma farmácia. Ah, eu tenho aqui um setor sei lá, vou jogar para minha área aqui, um setor de planejamento. Aí você tem um setor de planejamento. Bom, eu consigo tocar um hospital sem um setor de planejamento? Consegue. Vários hospitais funcionam sem um setor de planejamento. Mesmo não sendo produtivos, é legal tentar separar ali os não produtivos daquilo que é suporte, então eles são fundamentais, mesmo eles não sendo produtivos, eles são fundamentais, dos administrativos, que aí você pode ter um tratamento diferenciado. Tá? Então essa visão é bem interessante. Bom, seguindo um pouco mais então, Lucas, fica à vontade aí para você ir falando, né? Eu não tô vendo o chat aqui, fica à vontade, beleza? Não, beleza. Combinado. Bom, falando um pouco do método custeio variável, né? Então, o que que é o custeio variável? Aquele que varia de acordo com a produção. Nesse método, a gente tenta alocar somente custos e despesas. Quando a gente fala de custos e despesas, custo é aquilo que está envolvido na produção, despesa é aquilo que não está totalmente envolvido na produção, mas ele pode variar de acordo com a produção. Quando eu aproprio só aquilo que é variável no meu serviço, produto, né? Aquilo que eu estou querendo mensurar é o custo. Ou seja, eu vou considerar só aquilo que muda de acordo com a minha produção. Como é que eu faço isso, Isaac? O que que é isso? Assim, vamos entender melhor isso. Primeiro eu tenho que classificar o que que são meus custos fixos e o que que são meus custos variáveis.
Qual que é aquele custo que, independente da produção, ele está ali? Por exemplo, o custo da mão de obra lá da equipe. Independente se tem paciente, se não tem paciente, o custo está ali, né? Então ele é fixo. Ele está ali, né? Independente se tem produção ou não. O que que é o custo variável? É o custo do medicamento, por exemplo. O custo do material, por exemplo. O custo da OPME, né? Órteses, próteses, né? Materiais especiais. Eles são variáveis. Eu consigo separar, então, o que que é fixo daquilo que é variável. Bom, depois que eu fiz essa separação, eu começo a fazer uma análise do que é direto e o que é indireto para eu tentar entender um pouco das minhas margens, né? O que que é a margem? É aquilo que, depois da minha receita, eu tiro ali o meu custo, vai sobrar alguma coisa ali, né? É a minha margem. E aí a gente vai trabalhar aqui a margem de contribuição. No custeio variável, margem um. Depois nós vamos falar aqui na margem 2, vamos trabalhar um pouco mais. Então, a ideia do custeio variável é eu saber o que que eu tenho de receita, o que que eu tenho de custeio variável e ter a minha primeira margem. Ou seja, a minha primeira forma ali de mensurar o que que aquele produto ou serviço contribui para o todo, né? É, percebam que agora nós já estamos fazendo um estudo, né? Uma análise já bem gerencial, no sentido de tentar identificar alguns pontos ali. Vamos aprofundando um pouco mais. O método de custeio variável, ele é útil e muito importante para tomar decisão gerencial, porque ele olha a lucratividade do produto e serviço. Ele agora não está olhando a lucratividade do negócio como um todo, né, da instituição como um todo. Ele pega um produto e serviço, ele pega ali uma unidade, a gente vai dar uma olhada mais específica, né, mais individualizada da lucratividade daquela unidade que a gente está analisando, né? E a gente vai começar a perceber ali, olha, será que eu tenho algum serviço produto que na minha margem um, ou seja, eu tiro a receita e só custo variável e ele já me dá prejuízo? Opa! Então ele já é péssimo para o negócio, porque ele já me mostra ali algo deficitário já do início, né? Ele já começa deficitário para pagar outros custos, né? Como que a gente vê isso na DRE? Agora fica mais prático, assim, fica melhor para ver. Quando a gente trabalha no método do custeio variável, a gente tem uma demonstração de resultado do exercício, né? Uma forma de ver. O que que a gente tem? A gente tem ali a receita, ou seja, o valor ali que a gente recebe pela prestação de serviço. Aqui já é a receita líquida, tá, gente? Deduzindo aqui imposto e tal, sendo bem direto aqui para o que a gente quer discutir. Eu tenho ali a receita líquida, eu tenho ali meus custos variáveis de produção, eu tenho minhas despesas variáveis de produção e eu tenho a minha margem de contribuição. Opa, legal. Eu já consigo ver a aplicação desse custo para a margem de contribuição. Quanto que sobrou depois que eu tirei aquilo que varia conforme a produção? Este valor que eu vou pagar os meus demais custos, custos fixos, administrativos, financeiros, demais custos fixos. Mas quando que eu aplico isso? Qual que é o caso prático aí que você tem para me falar? Por exemplo, gente, a gente já fez vários trabalhos sobre cursos, por exemplo, cursos para faculdade, é, cursos, né, de capacitação, cursos breves, ou de repente até né, graduação e pós-graduação. Se você pegar todos os cursos de uma faculdade, de uma instituição de ensino, e trabalhar o custeio para absorção, ou seja, você junta tudo e divide ali pela quantidade de alunos ou pela quantidade de curso, você corre o risco de pegar um curso que ele é deficitário, porque estrategicamente ele tem ali uma demanda muito específica, um público muito específico, e fazer com que outros custos que poderiam ter uma lucratividade maior recebam parte desse custo. E aí você não consegue ter uma análise pormenorizada, né? Uma análise específica, né? Porque assim, é, o custo específico ali você não consegue ver direito, né? Você não consegue observar direito. Então, o custeio variável, você fala, não, o que que eu gasto só para fazer essa capacitação? O que que eu gasto só para isso? Fora os custos fixos. Eu esqueço aqui, mas pensando numa instituição de ensino. Eu esqueço aqui o custo da secretaria, o custo lá do financeiro, que tá lá, independente se eu tiver o custo ou não, ele já tá lá, ele tá fixo, tá cravado lá, né? Eu tinha um diretor que falava que ele tá fincado na terra lá, né? Ele tá lá, não tem como mexer.
Então eu isolo ele para fazer uma análise do método custeio variável. Então ele é um custeio que ele vai dar uma margem. Ah, ele me deu uma margem que legal. Ah, uma margem de 40%, 60%. Poxa, é uma margem legal. Então, por mais que eu possa ter produtos que são deficitários, eu consigo separar os produtos que são superavitários e eles têm uma margem, né? Produto e serviço. E ali eu consigo trabalhar. Então, esse método custeio variável é muito importante para isso. Eu não estou dizendo de novo, gente, que eu não uso absorção, eu uso variável. Não, na verdade, as instituições que têm uma gestão consolidada usam vários, dependente do estudo, vão dando ali possibilidades, né, para a gente poder ver em várias visões, né? Isso que é muito legal, a gente tem a perspectiva de várias visões. Bom, o método custeio direto, também dando uma pincelada aqui. Bom, assim como o variável, a ideia aqui é ver o custo que é direto fixo ou não, o que é direto desse curso aqui, o que tem a ver com esse serviço, produto aqui, essa cirurgia, esse exame, né? O que é direto aqui desse procedimento? Geralmente é feito, aplicado esse método, quando a gente está lançando produtos novos ou a gente quer analisar também individualmente cada um dos produtos ou serviços, né? Eu quero fazer ali uma análise de uma cirurgia específica, porque eu quero fazer uma remuneração separada. Se você trazer ali todo o custeio para aquela cirurgia, ela vai ter um preço exorbitante. E aí talvez ela te dificulta na análise. Aí você separa só o que é direto. A ideia desse método é não. O que é direto? Mesmo sendo fixo ou variável, eu posso ter uma coisa aqui que são direta, que é direta, né? Por exemplo, eu estou trabalhando lá com a cirurgia, pô, não, a equipe cirúrgica é só da cirurgia mesmo. Ela não trabalha aqui para outras áreas. Ah, eu consigo alocar exatamente o anestesista para a parte cirúrgica. Não, então eu vou trabalhar o direto, não vou trabalhar aqui, né, o anestesista que faz outras coisas, é residente, né, preceptor, enfim, não, eu quero trabalhar aqui algo direto. Então, como é que se faz? Primeiro, a gente classifica aquilo que é direto, que é do indireto, para a gente focar no que é direto de fato, né? A ideia é analisar a margem de contribuição. Então, a visão é sobre a margem de contribuição daquilo que a gente precisa analisar. Esse método é interessante porque evita as subjetividades do custeio indireto, porque o custeio indireto, como eu falei para vocês aqui, a gente precisa apurar ele, distribuir ele por rateio. Em algum momento esse rateio pode não funcionar, né? Pode não ser tão aplicável para a análise que você quer fazer, né? Eu quero fazer uma análise aqui do aumento da produção existente, né? Não, você já tem o custo ali, você vai adicionar custo a mais só porque você está contratando novamente? Não, vamos analisar só que é direto, né? Então, o custeio direto ele tem essa possibilidade. Como é que eu vejo isso na DRE gerencial? Como é que eu vejo isso numa DRE com método de custeio direto? Eu tenho lá a receita, eu tenho meus custos diretos e tenho a margem de contribuição. Então, essa margem de contribuição com a minha receita, eu paguei meus custos diretos e sobra isso aqui para pagar os indiretos, os administrativos aí, os demais que tiverem, que vão, que eu preciso aí pagar, o que eu preciso gerar o lucro no final das contas. Eu consigo ter uma margem específica ali daquilo que é direto. Então, esse método variável e o método direto eles são muito utilizados em alguns estudos para a gente poder fazer análises específicas, né? E fugir, de repente, de um vício de rateio, né? Às vezes você pega uma apuração que ela tá lá no custeio por absorção, que é muito importante, está sendo utilizado, e ele é importante porque ele faz um vínculo muito importante com a contabilidade financeira, mas aí você já traz aquilo lá com os critérios já estabelecidos do rateio que já foi estabelecido. E aí o custeio direto fala, não, deixa eu pensar diferente esse custo, porque eu tenho uma outra forma de ver, né? E aí você tendo várias formas, a tomada de decisão fica mais assertiva, né? Fica mais resolutiva. Quando a gente junta os dois, variável e direto, a gente tem o custeio marginal, né? Então, custeio marginal é essa visão dos dois, né? E na teoria contábil ele é até tratado como uma coisa só, que é o custeio marginal. Tem uma coisa interessante, no custeio marginal, algumas despesas variáveis podem assumir uma conotação de custos, né? Isaac, o que é isso aí? Vamos falar de novo aí, despesa de custo. Custo é aquilo que está sendo envolvido na produção, né? Eu estou usando ali material, medicamento e está envolvido na produção. O que é despesa? Que pode ser variável, mas não está envolvido na produção. Ah, eu tenho lá uma despesa de papelaria.
Ah, eu tenho uma despesa lá de marketing, dependendo do negócio. Bom, é uma despesa, assim, ela não está tão envolvida na produção. Mas quando a gente vai tratar no custeio marginal, em algumas vezes pode ser que as duas coisas ali se tornem custos para o tipo de análise que está sendo feita, tá? Então isso é interessante. E é legal porque na contabilidade gerencial você tem essa flexibilidade mesmo. Não, eu não quero dividir aqui o que que é de produção, não, eu só quero dividir aqui o que está variando conforme o que eu estou vendendo aqui, independente se ele é produtivo ou ele é uma despesa administrativa ali, mas que varia. Então, o custeio marginal ele dá essa possibilidade, ele tem essa flexibilidade na DRE gerencial, porque o principal objetivo é uma decisão gerencial, né? Então, de repente, a DRE gerencial de um serviço negócio é diferente de um outro mesmo serviço negócio. É porque ele tem visões ali diferentes. Trouxe aqui um modelo para a gente poder dar uma analisada. E esse modelo é bem legal, um dos modelos que eu mais usei, a gente mais usa ali, é tentar ter uma margem de contribuição quando a gente pensa em separar ali as despesas, custos e despesas variáveis. Então, tem custo e despesa variável, tem ali a margem de contribuição Depois eu trago meus custos fixos e minhas despesas fixas que são diretas, eu tenho uma margem de contribuição 2. Depois eu tenho todos os outros custos indiretos, despesas indiretas, eu tenho meu lucro operacional. Então eu consigo, numa mesma visão, ter ali a percepção do variável, do direto e do geral, né? Tem uma visão completa ali e é muito interessante para estudos. A contabilidade gerencial usa muito disso, a contabilidade de custos usa muito disso para se fazer os estudos, né? E, olha, isso aqui na margem né? Essa cirurgia aqui na margem ela é interessante, na margem 2 não. Ó, esse aqui não passa nem da margem Então você começa a ter ali uma noção ali de como que é aquela produção e consegue isolar ali, né, a subjetividade que possa existir na distribuição do custeio daquilo que é custo indireto, né? Bom, então dito tudo isso, trabalhando esses métodos, nós vamos para o último método, que é o método do case aqui, é o método que chamo vocês aí para a gente poder pensar, discutir, entender, trazer aí mais práticas, né? Trazer aí aplicações que a gente vai dar uma analisada aqui como é que surgiu, o que que é esse método, aí eu vou expandir um pouco mais, né? Absorção, variável e direto, deixa só uma pincelada aqui para você entender que existem outros métodos. Ah, Isaac, tem formas de apuração padrão, né? Que é uma linha ali, uma forma de ver, né? O custo. Ah, eu tenho outras metodologias, outras formas. Eu tenho a teoria das restrições, né? Eu tenho o custo de propriedade, enfim, né? Tem muita coisa aí dentro da gestão de custos aí para trabalhar, entender, e é muito legal essas análises, né? Mas os principais ali, né? Absorção, variável, direto, trago aqui para vocês, e o custeio ABC, que é muito interessante, porque ele também correlaciona com outras técnicas de gestão de atividades, de processos. Isso é legal também. A gente consegue fazer ali um alinhamento, uma sinergia com outras técnicas, né? A gente vai falar um pouco, né? BPM, Lean, a gente começa a trazer um pouco mais outros frameworks, né? Outras ferramentas, outras soluções, encaixando ali tudo e de repente correlacionando áreas, né? Olha que legal. Integração é um ponto muito interessante, inclusive um ponto que a gente fala muito na Interloops, que é a integração. Bom, o custeio ABC, Activity Based Costing, né? Por isso que é o ABC, né? O ABC aí no inglês. Ele é um método de identificar quais são as atividades necessárias para produzir um produto ou serviço e localiza essas atividades e aí atribui os custos a ela, né? Dessa forma, a gente consegue saber quais são as atividades relativas a cada um daquele produto ou serviço que a gente está analisando. É um método com uma técnica um pouco mais complexa do que a tradicional. Quando eu digo tradicional, eu estou falando das outras que eu falei aqui para vocês, né? Ele é um pouquinho mais complexo, ele exige um olhar diferente, porque ele também permite uma análise mais detalhada desses custos, né? Então ele precisa ser tratado aqui de uma outra forma, exigindo até conhecimentos
multiprofissionais ali, que não só o conhecimento relacionado à área de finanças aqui requer também um envolvimento com outras áreas, né? As áreas que vão ser analisadas, as áreas de negócio, são importantes demais para uma análise ali do custeio por atividade, afinal, por essas áreas a gente vai entender quais são as atividades, né? Como é que surge o método, né, gente? O método surge lá em 1980 com o Robert Kaplan e o Robin Norton. Kaplan e Norton, né? Se isso parece familiar para vocês, são os mesmos desenvolvedores ou criadores, né, do BSC, do Balance Scorecard, lá do planejamento estratégico. É interessante, eu fiz questão aqui de trazer a foto dos dois aí, né, do Kaplan e Norton, que são lá da Universidade de Harvard. Afinal, sai muita coisa lá de Harvard que é legal também, né? É, esses caras que são os caras que estão pensando em estratégia, estão pensando em gestão, desenvolveram um método de planejamento que é o método mais utilizado no mundo hoje, né? Que o BSC é o método mais utilizado. Eu vi uma pesquisa recente que mais de 50% das empresas que trabalham com gestão estratégica trabalham com BSC, que é um método para balancear mesmo, né? Tem indicadores balanceados, ou seja, o olhar financeiro é muito importante, ele vai medir o resultado, mas eu preciso desenvolver aqui pessoas, eu preciso desenvolver aqui, né, no aspecto de pessoas, aprendizado e inovação, processos, eu preciso desenvolver aqui, né, os meus processos internos, trabalhar todos eles, preciso desenvolver minha base de clientes aqui, mercado, para aí eu ter um resultado financeiro. Então as coisas todas encaixadas, né? Uma coisa toda trabalhando com a outra, é muito nesse olhar da estratégia que vem também o OBC, que vem também o método por atividade, né? Analisar as atividades ali, não só naquela simples visão, vou cortar custo, pronto, acabou. Não, como é que isso aqui, não, isso aqui é um custo que se eu fosse olhar só na visão de custo, eu poderia cortar, mas ele é importante porque ele atrai cliente. Não, ele é importante porque ele fortalece minha base de produção. Ele fortalece aqui as pessoas, né? Porque aqui eu consigo ter uma educação continuada. Enfim, é muito legal, né? Vários outros autores também evoluíram aí no ABC, né? Thomas Johnson, John Shank, então vários outros aí foram trabalhando esse método, mas eu quis trazer aí o Carper Norton, porque é uma referência muito legal, né? E quem trabalha com planejamento estratégico já faz um vínculo aí, uai, são os mesmos autores ali, então os caras têm um pensamento dessa visão estratégica. Como é que é a aplicação do método? A ideia do método é reduzir, pelo menos sensivelmente, essas distorções provocadas os custos indiretos, ou seja, pelos rateios, né? Que em alguns momentos são arbitrários, né, gente? Porque é muito interessante dizer assim, não, critério de rateio, senta aqui o profissional da área financeira, o gestor do negócio, nós discutimos. Tá, mas você não discute isso sobre todos os centros de custos. Em alguns deles é arbitrário, né? Divide aí pela quantidade de pessoas mesmo, divide aí pelo metro quadrado mesmo, todo lugar é assim, vamos fazer assim, né? Sem analisar necessariamente o negócio, a expertise, o diferencial daquela organização. Então, o ABC ele tenta entrar nessa área aí do custo indireto e tentar reduzir alguma distorção que possa existir, né? Tentar reduzir essas distorções. É uma ferramenta que permite a visualização dos custos por meio das atividades. Então, eu consigo ver cada atividade e saber o custo de fazer aquela atividade, né? Tem uma provocação interessante, gente, que eu participei num seminário de faturamento hospitalar, e aí o palestrante falava assim: olha, gente, eu tô palestrando aqui, se eu passar mal, me leva pro faturamento, porque lá é o lugar que tem médico, e enfermeiro por metro quadrado, na maior proporção do hospital. Né? Ele estava fazendo uma provocação da quantidade de médicos, enfermeiros e profissionais de multi que tem no faturamento para fazer um trabalho de conferência, de auditoria, que é muito importante, mas que ele vai fazendo atividades sobre atividades, né? Até estava lendo um livro interessante que fala do custo da desconfiança, né? Tem um auditor do lado de cá, um auditor do lado de lá, um auditor terceiro para analisar aquele mesmo processo. Aí, então, quanto custa esse processo? Quanto custa? Já pararam para pensar assim? Quanto custa faturar essa conta? Né? Quanto custa auditar essa conta? Às vezes o custo envolvendo aquela atividade é um custo muito considerável, né? Então,
precisa se analisar, né? E aí no nível das atividades, né? Será que tem uma atividade que poderia ser automatizada? Será que eu consigo trabalhar aqui um faturamento mais ágil? Né? Só para ficar aí no exemplo de faturamento. E aí pensa em vários outros, né? Quando a gente pensa na área de qualidade, que é uma área também que a Interloops permeia, a gente começa a ver vários processos que são redundantes, assim. A gente começa a fazer as entrevistas, né? Eu faço isso. E fulano, o que que você faz? Eu faço isso. Fulano, você provavelmente tem cinco setores que está fazendo a mesma atividade, né? Quando a gente vai no custeio ABC e dá o valor daquela atividade, a gente fala, cara, é uma das atividades que menos agrega, que é a mesma coisa. Tá vendo? A gente começa a ter uma análise mais detalhada, uma análise mais aprofundada. Essa é a prática, essa é a ideia do custeio por atividade. O objetivo central dele é entender quais são os recursos consumidos em cada uma das atividades, né? Para fazer essa atividade aqui, tem papel, tem pessoas, tem custo de ir e voltar. Tá vendo ali a interação, por exemplo, com o Lean, né? O Lean Healthcare, né? O Lean Office, o Lean Manufacturing, que a gente começa a analisar essas questões dos tempos e movimentos, né? Talvez voltando ali um pouco para o TVEP também, quem lembra dessa metodologia que foi muito usada. A gente começa a ver, ué, calma aí, tem muita movimentação nessa atividade aqui, né? Então a gente consegue analisar isso de outra forma. Ou de repente, tá aqui uma atividade que é feita por alguém muito especialista para fazer ela, né? E precisa realmente desse especialista para fazer essa atividade, né? Eu poderia ter ali esse especialista trabalhando em outra atividade que é mais complexa e aqui tem um outro profissional. Então, o ABC ele começa a fazer esse tipo de provocações, né? Ele permite essas análises casando ali com o BPM, né? Como é que eu vou analisar o meu processo de negócio, né? Como é que eu vou analisar o meu desfecho, enfim, tá ali no nível das atividades. Só para exemplificar um pouco mais ali, a gente vai aprofundando mais, né? Depois eu vou trazer um case, né? Só para ficar Ô, fácil ali de entender. ô, Isaac, desculpa te Hum, atrapalhar. A Lívia até tem outras perguntas, mas eu vou deixar depois para você responder, que já passou um pouquinho. Mas tem uma pergunta, né? A Nayara me alertou aqui, da Lívia, Lívia Dalmásio. Isso. A Lívia perguntou assim: os produtos são. Perdão, os produtivos são somente os que geram Não, não, receita? não, não, é da Lívia lá embaixo, Ah, o tá último? é o último, é. Perdão. Ó, para iniciar uma implantação de custo, é melhor iniciar com um custo direto e depois para o ABC ou ir direto para o ABC? depende. Depende muito, assim, do que você precisa, de qual que é a análise que precisa ser feita. Eu quero implantar um setor de custo porque eu quero analisar o hospital inteiro, eu quero já começar analisando tudo. A gente sempre começa ali, né? Assim, os lugares que eu vejo é o custeio por absorção, é analisando tudo ali, e indo absorvendo os custos, entendendo, criando mesmo os critérios de rateios mesmo, para ter uma visão do todo, se você precisa de uma resposta rápida. Ah, não, eu preciso analisar um serviço que eu estou criando agora. É um serviço que já vai começar aqui, eu vou analisar ele e ele é novo e tal, vai para o custeio marginal, vai ali para o custeio direto, o custeio variável, porque é um serviço novo, né? Você vai usar uma estrutura antiga para um serviço novo, então é legal, é mais indicado, né? Ir ali pelos custeios marginais, porque você vai ter uma resposta mais específica. Ah, não, eu quero analisar agora uma atividade no detalhe, né? Eu preciso analisar cada uma delas aqui, porque eu já tô com uma desconfiança de que tem muita atividade, tem muito desperdício aqui. Aí o ABC é a melhor opção, ao meu ver, tá? Depois no final nós vamos bater um papo aí, os professores estão aí também para contribuir, mas ao meu ver, ah não, agora eu quero analisar essa atividade mais no detalhe. Ou, por exemplo, um caso de que eu tenho um setor que ele é um centro de custo só, né? É uma área, os cuidados lá permanentes, lá, né? A longa permanência. Eu divido aqui no centro de custo. Mas como é que eu vou analisar cada um? Cada paciente na sua complexidade, no seu grau de dependência. Opa, agora eu vou para o custeio ABC, porque ele vai me dar uma visão mais específica, sabe? Então depende muito de qual caminho que vai andar, de qual linha que vai andar, né? Qual rumo ali que vai tomar. Beleza. Quer fazer mais uma aí ou já vamos Não, seguir? acho que depois a gente volta, porque vai falar dos produtivos, né? A Lívia fez um comentário e até o Rodolfo
Acho que a gente pode, acho que a gente pode deixar para depois. Você finaliza, a gente dá aquela pincelada em geral depois. Combinado, combinado. Pessoal, vamos comentando aí, espero que vocês estejam gostando, né? Se quiser que eu explique um pouco melhor também, volta ali nos detalhes. Esse momento é para isso. Bom, vamos fazer uma simulação aqui, um exemplo genérico aí, qualquer, né? Imagina uma empresa aí que fabrica três produtos diferentes, P1, P2, P3. O custeio ABC permite identificar o custo de cada atividade envolvida neles. Ah, tem uma atividade de produção, que envolve os três ou só dois deles. Tem uma atividade de embalagem, tem uma unidade de distribuição. Ou seja, eu consigo separar essas atividades e atribuir. Olha, o P1 gasta tanto de produção, o P2 gasta tanto de embalagem, o P3 gasta tanto de distribuição. Olha que interessante, né? Se a gente for trazer para o hospital, a gente fala assim, olha, o bloco consome mais CME, gente. Material esterilizado aqui é o bloco, é, isso é óbvio. Beleza, e o segundo que consome mais? Na área de diagnóstico, ou é um outro, né, um outro bloco ali, de repente um bloco oftalmológico, um bloco de pequenas cirurgias, que também consome muito e a gente nem estava pensando pelo tamanho e tal. Então, tá vendo? A questão das atividades, você começa a aprofundar um pouco mais, né? Com essa informação é possível identificar, por exemplo, no exemplo que eu estou dando aqui, que o produto um demanda mais serviço da atividade de produção, o dois demanda mais de embalagem, enfim, a gente começa a entender o que que demanda mais de cada uma das áreas, né? Isso é bem interessante, o ABC tem essas possibilidades, né? Quais são aí os critérios para utilizar o custeio ABC, né, gente? É, o custo indireto é alocado conforme as atividades, né? O custo direto e indireto, né? De acordo com as atividades, né? Então a gente precisa entender a atividade, por exemplo, os custos indiretos são alocados aos produtos ou serviços de acordo com as atividades realizadas para produzir, né? Um custo de manutenção de maquinário, ele pode ser atribuído aos produtos que exigem mais tempo do uso da máquina. Ou seja, aquela atividade de fazer a máquina ali pode ser um critério, um direcionador, né? Um direcionador daquele custo, né? Um driver do custo, dependendo aí da metodologia. Ou seja, eu vou ver isso aqui pelo tempo, né? Ou pelo tempo que consome o tempo que consome essa atividade, né? Eu posso analisar aqui pelo volume, né? Por exemplo, a energia elétrica pode ser distribuída de forma proporcional à quantidade de produtos fabricados, né? Então aí eu vou ver qual que é aquele volume de produção ali, né? Pensa num bloco, pensa num PA ali que eu vou dividir pela quantidade de consultas e tal, ou pequenos procedimentos, enfim. É uma possibilidade da gente ir pensando. Pela complexidade, né? A gente pensar complexidade, por exemplo, imagina que um treinamento dos funcionários pode ser atribuído aos produtos mais complexos que exigem mais habilidades dos trabalhadores. Ou seja, para executar essa atividade aqui, ela é tão complexa que o custo de capacitação ele vai ter que ser focado nessa área aqui. Ou seja, eu não vou dividir o meu setor de treinamento e desenvolvimento igual para todo mundo, porque eu tenho área que consome todo mês treinamento e desenvolvimento e tem área que não consome, né? Então eu começo a ver, olha, bom, como é que essa atividade aqui, quanto que eu gasto de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação, né? Um exemplo do nível de complexidade, ou que exige um nível de busca, de consulta, certo? Ou que exige um nível de especialização, né? Para desenvolver isso aqui, eu preciso de especialistas, né? De pós-graduados aqui, porque é uma atividade muito complexa. Então, pode ser ali um dos critérios utilizados no ABC. O consumo de recursos, né? Ou seja, com quantas horas que eu gasto para fazer isso aqui? Quantos minutos para fazer isso aqui, né? Então, também quanto de material, quanto de mão de obra, também é um dos critérios que eu posso utilizar na aplicação do ABC, né? O custeio ABC, ele busca analisar de forma mais detalhada os custos diretos de uma empresa e alocar os produtos e serviços de acordo com os critérios mais adequados, seja ele volume, seja ele complexidade, né, todos aqui que eu fui falando aqui com vocês, a gente tem que analisar ali qual que é o critério mais específico para trabalhar este custeio ABC. Benefícios, eu vou ter mais precisão, então, vou ser muito mais preciso, porque eu estou falando de atividades específicas. Acontece muito, assim, quando nos custeios mais tradicionais,
que quando vai fazer a apuração ali, dá uma olhada na DRE, fala assim, olha, o meu serviço aqui é um serviço, é, é, sei lá, é o pronto atendimento, e eu estou gastando um tanto aqui com preceptoria para a área cirúrgica, por exemplo. Você fala, "Ah, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, mas se eu acumular os custos indiretos, eu vou ter que ratear esse profissional que às vezes está fazendo dupla função. No ABC, não. Eu vou olhar só atividade e vou pegar o custo daquele profissional e separar por aquela atividade, né? É possível identificar quais atividades são lucrativas e não, né? Ou seja, qual atividade que é cara por si só e eu já olho para ela e falo, essa atividade, apurando aqui, eu já estou vendo que ela é muito cara, ela vai onerar muito aqui. E aí eu posso trabalhar em redução de custo, né? Eu posso trabalhar ali, né, o que é lucrativo, o que não é, o que é que eu vou reduzir, como eu vou trabalhar, o que é que eu vou agregar, né? Também é importante. Tomar decisão mais precisa, porque se torna mais preciso com o método sim, ele caminha para esse lado. E eu consigo ter sinergia com outras metodologias. Imagina que eu tenho lá um mapeamento de valor, imagina que eu tenho lá uma cadeia de valor. Olha que legal, né? Pensando lá na gestão de processos. Tem uma cadeia de valor. Daqui a pouco eu consigo precificar essa cadeia de valor. Olha que interessante. Eu tenho todas as atividades que determinado setor faz, e agora eu tenho o custo de cada uma dessas atividades. Interessante, né? Isso ajuda muito para a gente poder tomar decisão, né? Ah, eu quero fazer um estudo Lean aqui, Lean nas emergências, ou quero trabalhar Lean aqui, Six Sigma. Olha como o custeio ABC vem ali criando sinergia com essas metodologias, né? Então a gente começa a trazer ali frameworks parecidos, começando e trabalhando numa linha muito interessante para apuração de custo, para apuração de resultado. Isaac, tudo são flores, esse é o método, né, melhor método do mundo. Não é que tudo são flores, não. Também trago algumas críticas para a gente poder pensar, né? A primeira é a complexidade, né? Medir cada uma das atividades, nem todas as instituições estão preparadas para isso. Talvez até volte um pouco no que eu estava dizendo em qual começar, né? Tem muitas atividades, são vários segmentos, fica muito complexo trabalhar ali EBC para a instituição como um todo. Geralmente a gente vai aplicar de forma mais segmentada, mais específica para o tipo de análise, né? O custo de implementação, que às vezes algumas instituições não têm ali profissionais que trabalham a questão da medição dos processos, que sabem analisar processos. Então, de repente, são vários profissionais de várias áreas envolvidos naquela medição. Pode ser que o custo de implementação fique ali muito caro. Então, essa análise precisa ser feita também, né? Não estou aqui para dizer existe só uma metodologia. Então, tem que pensar também. Dificuldade em comparar com outras instituições, porque cada instituição tem uma forma de fazer. Se a instituição tem uma forma de fazer, você chegou naquele custo, e aí você começa a ter dificuldade para comparar com outras, né? O que de repente no custeio por absorção, no custeio marginal, a comparação fique melhor ali, porque você tem umas coisas mais parecidas. Quando você vem para atividade, no final ali você fica um pouco difícil de comparar. Por mais que depois você tem atividade específica, você consegue ter um olhar interno e dizer assim, não, já sei, eu não preciso nem olhar para fora. Estou olhando aqui para dentro e sei que essa atividade onera muito. Mas quando você chegar ali num momento ali bom, né, um produto ótimo ali, você tem um pouco de dificuldade de comparar. É, uma crítica ao método, ele foca muito nas atividades, né? Então ele foca muito nas atividades. Pode ser que em algum momento o produto ou serviço fique em segundo plano. Ainda mais se for alguém ali cegamente no método e não perceber o valor agregado do produto e serviço, não perceber ali outros ganhos que tem. Afinal, não é só cortar custos, né? É um processo de aprimoramento, otimização, né? Então, usar o custo da melhor forma, enfim. Então, existem algumas críticas aí ao método, tá? Bom, finalizando, vamos aqui para a questão da aplicação da IBC, um case prático aqui, para a gente poder ver como é que foi a aplicação disso numa instituição de longa permanência que cuida aí de idosos, né? Só para a gente poder entender, as instituições de longa permanência, ela é de caráter residencial, né? É destinado ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, né?
com ou sem suporte familiar. Então, são pessoas ali que estão vivendo dentro daquelas casas, daquelas instituições, né? Então, esse é o contexto. Dentro das instituições, não é todo idoso que tem o mesmo grau de dependência. Aí eu peguei lá da RDC 502, do Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a gente poder entender os graus, né? Tem essas classificações para a gente poder entender. Olha, tem o grau um que são idosos independentes, ou seja, eles mesmos conseguem ali se trocar, eles mesmos conseguem fazer ali o que eles precisam fazer, eles requerem pouquíssima ajuda porque eles são independentes. O grau 2 são aqueles que já têm uma necessidade um pouco maior de um cuidado. Ele precisa ter alguém ali para ajudar na alimentação, na mobilidade, na higienização, tem que ter alguém ali mais do lado. E o grau 3 é aquele idoso totalmente dependente, né? Totalmente dependente de um profissional, totalmente dependente dos equipamentos. Gente, o custo desses três graus, né? Ou esses três tipos aqui, ou categorias, é igual? Não é igual. Não é igual. Não adianta eu dizer que o custo do meu idoso é X. Ah, mas não é igual, porque um depende mais, um gasta mais, um utiliza mais, um até ajuda a cuidar do outro, o outro é totalmente dependente. Então eu preciso de uma técnica mais apurada. Então qual é o problema que eu preciso resolver aqui? Como apurar o custo da diária do paciente por grau de dependência? Então não é só a diária desse paciente residente idoso. E como é que eu vou saber isso por grau de dependência? Como é que eu vou entender ali e ter ali uma mensuração específica e de repente precificar isso para o tomador de serviço ali de uma outra forma? Aí a gente usa o custeio por atividades. Olha que legal essa prática aqui, que é de um caso real, né? Claro que eu coloquei aqui algumas informações, mínimas informações, a gente faz um estudo muito detalhado disso, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Olha, o idoso grau um ele tem uma atividade de preparo, administração de medicamento, ou seja, alguém lá, um técnico, um cuidador, vai lá e prepara, administra medicamento, troca a roupa de cama, acompanha ele nas consultas, faz contato familiar, enfim, atividades que são feitas ali que não exigem tanta dependência, né? Aí eu vou precificar, eu vou analisar cada uma dessas atividades. Aqui eu usei um critério de tempo, tá? Geralmente a gente usa critérios combinados para ficar ainda mais interessante. Um critério de tempo, eu consigo precificar essa atividade. Ó, a atividade de preparo custa por mim aí, de acordo com a estrutura que eu tenho, de técnicos, de médicos, geriatras, pessoal do administrativo, tudo, custa para mim aí 637,89, um exemplo aqui. Bom, quando eu penso no grau 2, essa mesma atividade tem um valor diferente, porque ela exige mais. Ela exige mais, eu preciso, são mais medicamentos, é mais tempo ali, porque é um volume maior. Então, para cada uma das atividades, eu vou ali trabalhando as atividades, listando todas as atividades, né? Aqui são exemplos, tá, gente? A ideia não é ler tudo, né? Mas só ter um exemplo aqui, listando cada uma das atividades, colocando ali um critério e atribuindo o custo dela, né? Qual que é o custo dessa atividade? Quando eu vou para o grau 3, eu tenho mais atividades que consomem mais tempo, que custam ainda mais. Mas agora eu já fiz uma análise bem separada de cada uma delas, inclusive sabendo, olha, essa atividade é feita só para o grau 2, essa aqui é só para o grau 3, não é para o grau 1, essa aqui é feita assim, é feita assado, isso aqui é todo dia, isso aqui não é. Eu consigo saber cada uma das atividades e aí eu consigo fazer uma apuração específica, né? Porque aí, se eu estiver lá trabalhando nesse exemplo aqui, uma diária de R$ 300, o grau um me custa, pelo custeio por atividade, 89. Eu tenho 70% de margem ali no meu resultado. Ah, pô, que legal, né? Mas quando eu vou trabalhar para o grau 2 e grau 3, o grau 2 eu já fico ali com um prejuízo de 5% ali, e no grau 3, 88%. Opa, calma aí, eu tenho que rever essas atividades aqui. Se essas atividades de fato agrega valor, ou se o preço pode ser modificado, né? Que era o caso aqui desse estudo, né? Ou seja, não, calma aí, para o grau um tem que ser um preço, para o 2 outro, para o 3 outro. Eu não posso unificar todas essas coisas. Gente, pensa agora isso aplicado em vários segmentos. Pensa isso aplicado lá na UTI, pensa aí aplicado lá
na enfermaria, dos exames, qual exame que é mais complexo, né? Aí, para o grau de dependência, você começa a trabalhar mais questões, começa a entender mais a atividade pensando no custeio. Esse foi o conteúdo aqui, gente, que eu trouxe para vocês. Tá aí, deixo de novo o contato da Interloops, contato@interloops.com.br. E vamos aí para as perguntas, vamos aí para as interações, né? E as contribuições de todos, né, Lucas? Muito bom, é isso mesmo. Não, mas não precisava ter correr nada, não. Eu falei que ia falar no final, é mais pra gente ter o tempo do pessoal também perguntar, interagir, não ficar te atrapalhando, viu? Nayara, Oi. vamos ler voltar a falar. E também deixa eu já deixar algumas pessoas prontas aqui. O Luiz tá aqui, com certeza ele vai querer perguntar alguma coisa depois aí. Não vai? Não tá. Ele não aguenta, ele vai sim. O Diegão também, o Diego que ajudou a gente, conversou bastante conosco, né, no último webinar. Também, colocar ele aqui para a gente bater um papo e conversar. Mas tem a pergunta da Lívia falando sobre os produtivos ainda, voltando lá no comecinho, né, Isso, Nayara? isso. Ó, ela perguntou assim: os produtivos são somente os que geram receita? Os intermediários também geram receita? Olha, você pode ter intermediário que gere receita, sim, mas ele não está relacionado ao negócio principal, né? Por exemplo, eu posso ter um serviço de nutrição dietética que eu posso cobrar separado né, a alimentação ali do paciente. Tá, mas não é o negócio do hospital fornecer alimentação, ele também fornece alimentação. Então, é interessante separar essas duas coisas, porque senão você fica confundindo ali. Ah, agora eu tenho o SAMI lá no meu arquivo que eu cobro para fazer cópia. Aí você fala, aí você fica perdido nesse mundo, né? Então, é legal separar os produtivos naquilo que está mirando para o negócio principal, né? Qual que é o negócio principal aqui da instituição? É esse. Então, esses vão ser meus produtivos. Os outros podem gerar receita, mas vão ser outras receitas não operacionais, né? Outra perguntinha dela, ela perguntou assim: os produtivos são os que geram produção de assistencialismo? É muito no que eu tô dizendo, assim, depende muito do negócio, né? De repente, tá ligado ali à assistência direta ali, mas, eu tenho um negócio de assistência direta, mas tem um negócio também de telemedicina ali, que é, assim, uma coisa de orientação e tal, mas é um negócio, então eu posso chamar ele de produtivo, pensando muito nessa linha. Então, vai depender muito, e aí é legal esse vínculo aí da contabilidade financeira com a contabilidade gerencial para ter uma mesma definição e trabalhar todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Sim. Tem o Rodolfo também. O Rodolfo, na verdade, ele foi na resposta ali em cima do que a Lívia fez um comentário, né? Tinha tratado que ele fala que na instituição eles tratam os produtivos como aqueles que geram a receita, né? Então, como a UTI, pronto-socorro, o centro cirúrgico e todos que não geram receita como não produtivos. Então, ele faz a absorção do custo deles para os produtivos por critério de rateio. Maravilha. Quem mais? Mais alguém quiser levantar? Alguém quiser abrir o microfone? Eu tô vendo aqui o pessoal, o João de Marília, grande João aí. O que vocês Muito bom. acharam, gente? Me dá um feedback aí também. Conseguiram entender, compreender tudo? Diego, ó, o Diego tá por Posso? aqui, ó. Lógico, com certeza. Não pode, não Eu deve. eu só quero fazer um comentário aí, acrescentando o que o colega Isaac falou. É o seguinte, que é um desafio e uma dificuldade que eu tenho muito de entender. Existe um estudo do IBGE, eu acho que, eu não lembro exatamente, mas acho que 50% das empresas que são abertas no Brasil, elas são fechadas, elas quebram durante 5 anos, né? É o ciclo dos 5 anos. Passou dos 5 anos, a expectativa maior dessa empresa é dar continuidade. E nesse estudo, o que apontam que é o maior motivo de quebra das empresas é a falta de conhecimento em empreendedorismo e principalmente deles, a tomada de decisão sem informação. Então, muitas vezes a pessoa abre uma lojinha e ela vende o produto dela pelo preço A, B ou C, porque o concorrente também vende. Mas ela não sabe se para ela cabe aquele preço ou se ela poderia ser mais competitiva e colocar outro preço, né? Porque a realidade dela, o quanto ela paga de aluguel, de água, de energia, de telefone, de funcionários, a realidade de cada lojinha é uma. É claro que em alguns casos você tem que se adequar ao preço de mercado, mas até conhecer para você se adequar ao preço de mercado.
Uma das dificuldades que eu sempre tenho, e aí é onde eu vou pedir a opinião do Isaac, no setor hospitalar, uma das coisas que se fala muito que esse setor ele precisa muito evoluir no requisito de gestão, a percepção que se tem é os decisores de decisão, de tomada de decisão nos hospitais, nem sequer dão a importância necessária para custos, porque não está no DNA dos hospitais filantrópicos tomar decisão com base em informação de custo e de investimento. Eu vou comprar um tomógrafo. Qual é o retorno que esse tomógrafo vai me dar em quanto tempo? Qual é o custo que que eu vou ter para manter ele? Ah, eu vou vender, vou entrar numa licitação. Quanto custa? Ah, o meu gestor está me pedindo um credenciamento, credenciar mais serviços A, B e C. Quanto custa e qual vai ser a minha margem de lucratividade em cima desse serviço? Ah, a Unimed, qualquer outro convênio, uma operadora me mandou uma proposta contratual para que eu possa credenciar o serviço com ela. Eu conheço todos os custos desse serviço que eu estou credenciando para saber quanto eu vou ganhar em cima desse serviço que eu vou prestar. Ah, Diego, mas é hospital filantrópico, você não precisa de pensar em lucro. É entidade sem fins lucrativos. Lembrando, ela não tem finalidade lucrativa de distribuição de resultado. Mas a existência de todo o negócio, de todo empreendedorismo, ele depende de saldo positivo, seja lucro ou superávit, aí depende do nome que a gente dá, para que ela seja permanente, para que ela seja contínua. Aliás, o Luiz Eduardo está aí, é um dos requisitos para colocar lá no balanço, né? Que é o parecer de continuidade da empresa, né? A ressalva Com ou não de certeza. continuidade, né? Ah, Então, é, é uma política, é uma prática que, aliás, se eu pudesse, se eu pudesse, eu criaria um movimento para isso, que é os hospitais precisam olhar para si e entender que custo é a principal ferramenta que eles devem ter para tomada de decisão no que diz respeito a conhecer o seu custo para melhorar e para vender os seus produtos, serviços, ou até mesmo para falar não para um credenciamento, seja de convênio, seja para venda particular, ou seja para até mesmo credenciar um serviço SUS. Quanto eu vou ganhar com esta prestação de serviço e quanto isso vai agregar no meu hospital, na minha unidade, no meu serviço. Ô Luiz, você quer comentar aí você abriu um pouco? eu ia comentar uma coisa rapidinho, só essa questão da continuidade. O Diego falou da auditoria, mas na verdade é antes, né? Quando o contador vai fechar a contabilidade, na hora de fazer as estimativas contábeis, ele tem que saber da questão da continuidade, né? O auditor só é o dedo duro que fala disso, viu, Diego? Fazer defesa da classe aqui, viu? Mas essa questão do curso, a gente tem algumas iniciativas, igual o Isaac falou no começo, algumas iniciativas espalhadas no Brasil que já está olhando diferente, né? Minas Gerais tem uma experiência exitosa a Secretaria do Estado está mudando a forma de remuneração com base nos cursos, né? Mato Grosso também está tentando implementar isso daí. É, é igual eu falei para uma amiga essa semana, né? Por que que existe radar na rodovia? É para multar a gente, para arrecadar dinheiro, para evitar que eu mesmo me mate ou mate os outros. Então, é forçando a gente a aprender. Então, esses hospitais, esses estados com a iniciativa, está forçando o hospital a ter noção do seu custo para mostrar para ele como que faz bom uso do recurso que ele é enviado, né? Ou ficar evidenciado que precisa de mais mesmo, né? Não é só um choramingando à toa, né? O, É isso mesmo. O o Diego comentou Estopato, aqui do. desculpa, o Estopato também ele abriu o microfone aqui, eu tô de olho aqui, depois Romain, eu não sei, Romain, né? Também tá aqui já levantando a mão aqui. Vamos colocar todo mundo no Deixa bolo eu aqui. Pode combinar, falar, Isaac. deixa eu só voltar um pouco no que o Diego falou, que o Diego falou uma coisa muito interessante, inclusive o Diego faz contribuições excelentes, né? Eu acho que aquele que você estava falando, Diego, desse estudo das empresas de 5 anos, se não me engano, é do Sebrae. Eu vi o Sebrae fazendo uma coisa nesse sentido, né? Isso, Sebrae. Isso. E é muito real, assim, né? E são vários segmentos, né? Talvez a gente fique pensando, uma instituição centenária, né? Como a maioria das Santas Casas, não vai acontecer. Cara, vai acontecer se a gente não tiver uma visão mais específica de gestão. Aí entra aquela discussão, né? O negócio é recurso, o negócio é gestão. Mas eu acho que enquanto gestores, nós temos que pensar em sempre aprimorar a gestão, deixar do feeling. Aquele feeling assim, eu sempre tomei decisão assim e vai ser assim. A gente começa a trazer um pouco, até um outro momento aí, eu vou combinar com o Lucas para a gente poder falar sobre gestão de dados.
a questão da gestão data-driven. Tem algumas decisões que, assim, basta olhar para os dados, né? Basta olhar para os dados, basta olhar para o relatório lá que o Diego fez lá, que o Romain já fez, já entregou, já falou, já entregou na mão, basta olhar para ele, porque o relatório está pronto e o gestor precisa ter esse olhar, precisa olhar um pouco mais para isso, né? Eu estou lendo os comentários aqui também, aproveitando e juntando, né? Eu vi aqui o Ronaldo Rocha, que trabalhou comigo. Abraço, Ronaldo, ótimo gestor de projetos aqui. Sobre essa questão que o Diego falou, Ronaldo, juntando com essa expertise que você tem, na prestação de contas de projetos, né? Às vezes, Diego, a gente vê hospitais recebendo elefante branco, assim. Ah, recebi lá um tomógrafo lá. Beleza, não é o tomógrafo que está na produção, ele não tem os cortes necessários, mas eu ganhei, tô aqui com o pires na mão recebendo, vira um elefante branco lá e dá muito problema, né? Então, tá na hora de pensar de uma outra forma. Aí você vai devolver recurso porque recebeu, porque foi de doação. Já aconteceu muito, né, nas Santas Casas, receber doações de equipamentos depreciados que não dá para usar. Mas é a Santa Casa eu tenho que receber? Não, tem que pensar de outra forma. E tem que ter uma visão de custo, sim. Tem que ter uma visão de continuidade, sim. O resultado é importante para melhorar a própria prestação de serviço. Com o resultado melhor, a gente melhora a prestação de serviço. É um ciclo virtuoso que precisa ser, de fato, pensado e trabalhado, né? Eu vi aqui a Lívia falando aqui. Obrigado, Lívia. Dá vontade de falar sobre custo o dia todo com o Isaac. Não iria faltar assunto. Pô, muito obrigado. É uma coisa que interessa muita gente mesmo, já trabalhando gestão e pensando gestão em vários pontos, né? Lucas, conduz aí, Lucas. O Sérgio, vamos lá, Sérgio Stopato. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu concordo com a Lívia, né? Realmente dá para passar o dia inteiro batendo papo com o Isaac. Parabéns, Isaac. Deu um show aí de conhecimento e de maneira realmente de falar sobre custo, né? Principalmente onde nós transitamos, né? A gente tem multiprofissionais, né? De todas as áreas, né? Então, quando você está trabalhando custo, que normalmente a gente é melhor do que tomar cerveja, né? Quem gosta, eu gosto das duas, tá? Por isso esse comparativo. Realmente vai, mas um grande desafio é trabalhar isso com esses multiprofissionais, né? Porque fazer tudo isso e deixar com a gente não vai resolver nada, né, Isaac? Eu acho que você tem essa experiência. E você usou um termo muito interessante, que realmente não existe rateio perfeito, né? De fato, eu também trabalho com essa máxima, porque se o rateio fosse perfeito, já não seria mais rateio, né? Seria alocação direta de um custo, né? Então, não existe realmente rateio perfeito. E eu faço um comparativo muito com a mesa de boteco, né? Voltando a falar de cerveja, sentamos numa galera lá, vamos rachar a conta. É um critério de rateio, né? Sempre dá briga. Não vai ser fácil essa conta ser paga. Mas eu também utilizo esse desafio do rateio, e eu acho que é interessante isso, para minha outra fala, ou seja, como trazer os gestores de cada departamento, de cada área de negócio, para também utilizar essa ferramenta na sua gestão, né? Também utilizar apuração de custo, apurar toda essa ciência que a gente trabalha para gerar instrumento para que eles façam a gestão adequada do seu departamento, como envolvê-los com isso. E uma das experiências que eu sempre tive para instigá-los a utilizar essa ferramenta é justamente o critério de rateio. Por quê? Da briga. Então, instigá-los nisso, né, provocar um ao outro nisso, esse rateio não está certo, isso eu sempre achei muito interessante e uma ferramenta muito boa para instigar os gestores a estar participando e utilizando essa ferramenta de gestão de custo, que é muito importante. E ainda voltando a falar da Lívia, o Isaac também respondeu ela com maestria, né? Depende do que você quer, né? Qual a escolha do método de apuração de custo, mas eu entendo que para uma estruturação inicial, a gente vai conhecer muito a entidade ao estruturar um sistema de custeio. Então, eu acredito que a absorção para o pontapé inicial, ele é mais global, mas ele vai, nesse momento, já começar a permitir nós conhecermos mais a instituição da qual nós estamos elaborando. E, a partir daí, sim, poder ir detalhando, migrando para outros,
custeio variável, assim por diante. Não dispensa, a hora que eu estou utilizando um, não dispensa a utilização do outro. Eu posso utilizar um como base, né, o ABC, como você colocou muito bem, Isaac, e para determinados assuntos, eu buscar essa outra ferramenta, o variável, assim por diante, todos aqueles que você já explanou de maneira maravilhosa aí, tá bom? Um abraço, obrigado e Maravilha, parabéns mais Sérgio. uma vez, Isaac. Maravilha, não, obrigado, obrigado pela sua participação. É muito bom ter profissionais qualificados assim, a gente conversando, né? E esse momento da Azevedo Capacita é um momento muito legal que vai ali de encontro ao que você estava comentando. Quem vai participar da live? Que participe pessoas que não conhecem nada de custo, que é o melhor, assim. Os contadores, os administradores aí, vocês já estão calejados, vão aprimorar, legal, o custo também tem custo para aprimorar, mas é interessante falar uma linguagem, trazer as pessoas que não estão tão envolvidas, porque elas também têm contribuições e olhares muito específicos. Eu tenho um comentário bem legal de uma vez que eu fui conversar com uma enfermeira, e aí tava falando com ela sobre custo variável, que tava gastando muito e tal. E ela falou assim: olha, mas eu tenho muito aqui medicamento de uso coletivo. Eu acho que eu posso mudar esse processo. E eu fiquei tão abismado que eu pensei, eu não saberia isso lá na minha cadeira, lá no escritório, eu não saberia o impacto que dá esse medicamento coletivo aqui para aplicação do que ela está dizendo ali, né? E eu falei, cara, que interessante, né? Por isso que eu frisei ali o Carpenter Norton, na primeira base do BSC, ele está falando de aprendizado e inovação, porque é juntando as pessoas, capacitando as pessoas, envolvendo as pessoas, envolvendo elas, tentando falar uma linguagem que entendam, né? Isso é fundamental, isso é muito importante, né? Então tá aí também trazendo aí para Azevedo sobre a Azevedo Capacita e tudo que ela está desenvolvendo e esses webinários, assim, é muito legal e falando e desenvolvendo e a participação de vocês, né, gente? O complemento aqui é enriquecedor demais, né? A Aline comentou aqui, Ô, Isaac, só, 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 só para só, trazer só da resposta. uma vírgula rapidinho. Ô, Sérgio, ó, Ah, você deu uma ideia, hein? Melhor que cerveja, você deu uma ideia aqui. Eu vou compartilhar uma coisa rapidinho que eu recebi aqui, ó. O pessoal já está falando de ciência com cerveja. Falando de custo com cerveja agora? Eu vou gostar, hein? São as duas coisas que eu Olha mais gosto, hein? o nome dos eventos, ó. Foda-se, Pinte Altamira, um gole de ciência. Ah, dá para fazer com a cerveja, com custo. Ó. Alguém Show. cabeça, né? Azevedo não vai poder Ó, fazer, vai dar ó, um o pouco de Almeida, conflito com a O André Almeida independência, quer falar mas sobre tecnologia também ali. Já, não, já por dados. Já vi já também ali, ó. Vai lá, Isa, arruma desculpa aí. aí, Isaac, desculpa aí quebrar o gelo aí, viu? ô, não, ô, André, você tem que fazer uma análise de consumo do Luiz aí, viu, André? Ah, eu, eu tô zero de cerveja, então o André sabe que. Sei não, o André vai criar um modelo aditivo aí pra essa turma aí que gosta de entornar, né? Eu ia comentar o que a Aline falou aqui, né? A Aline colocou assim: interessante a planilha de custos do grau um, 2 e 3. A questão é a negociação com convênios. Legal mesmo, Aline, sim, né, fica à vontade para entrar em contato com a gente, né? Contato@interlux.br. A gente compartilha, troca ideia e desenvolve muita coisa. E é interessante ir trazendo essas informações, em formato de planilha, de quadro, a gente começa ir trazendo luz, né, assim, para a conversa. A negociação com o convênio é geralmente uma queda de braço, né? Porque cada um quer ganhar ali em um ponto. Não só com convênio, tá? No SUS também, lá com o município, com o estado, geralmente é uma queda de braço. Mas tem aquela história ali dos números, né? O André até colocou ali no comentário uma frase de DEM que fala sobre a questão dos dados, né? Eu acho que fugiu aqui do comentário. Se você quiser complementar, André, aqui ó. Em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados, né? Quando você traz os dados para a mesa de negociação, você abre uma planilha, você mostra alguns dados e fala, gente, aqui, olha, sobre isso aqui, né, eu parto a negociação disso aqui. Com certeza isso não quer dizer que é o segredo do sucesso, mas eu acredito que contribui demais para a gente poder ter uma negociação ali mais exitosa também, né? Uma negociação que no final vai ter um ganha-ganha, né? É isso mesmo. Amém. Se você quiser fazer algum. Eu vi que você. Tá mutado o microfone. Eu só queria fazer um comentário a respeito da
questão do custo ABC por grupo que o Isaac apresentou aí. Eu trabalhei numa instituição, como eu falei no começo, de longa permanência, num hospital específico de tuberculose, que é um paciente que fica até 6 meses de internação. O interessante é que eu fazia o custo nesse hospital, assim, não conhecia essa questão do ABC, não aplicava essa questão do custo ABC, mas sim por absorção. A única coisa que nós fazíamos, comparativamente, para diferenciar, como se fosse o grupo que ele colocou, é o seguinte: a tuberculose ela tem 3 fases de tratamento. A primeira é quando ele chega com uma condição que ele está contaminando todos os demais pacientes que estão na mesma unidade dele. Então, a gente criou uma unidade específica para aqueles pacientes que seriam positivos, vamos dizer assim. Depois você tem uma outra unidade que você tem, que ele, depois que ele passa a ficar negativo, ou seja, que ele não está mais contaminando, ele passa para uma outra unidade. E uma terceira, que seria aqueles multiresistentes, ou seja, aqueles que já tiveram vários tratamentos interrompidos, que hoje o tratamento é, implantado não faz mais, não tem mais eficácia, e ele usa até algum material, medicamento de alto custo. Então, é bem diferente o custo de cada um desses pacientes. Então, a gente distribuiu isso em leitos, porque era possível o hospital fazer dessa forma. E a gente tratava cada um dessas fases de tratamento, né, ou seja, mais ou menos comparativo com o que Isaac falou, os grupos, então a gente nós fazíamos a aplicação do custo por absorção, exatamente como resultado, como ele apresentou, bem diferente de uma área de outra. Então é o seguinte, depende muito do conceito do hospital, como que você tá distribuindo esses leitos, né, para fazer essa questão do custo. E um detalhe também, outro importante, né, que quando você fala dos custos por departamento, um dos departamentos que nós tínhamos a maior atenção era realmente com relação ao SND, seja a alimentação, porque nesse tipo de tratamento que a gente fazia, não é só o medicamento que faz que fazia eficácia, e sim também a alimentação que ele tem. Ao contrário do que muita gente pensa, num hospital desse, guardando as restrições de cada um, se é diabético ou não, é um hospital que é como se fosse um hotel, que você teria que ter uma alimentação normal. A gente tinha que ter feijoada, tinha algumas alimentações características para poder a pessoa ganhar, recuperar o peso. Tanto é que um dos referenciais dele, ó, eu estou melhor porque eu já recuperei tantos quilos de peso. Então é o seguinte, a questão do custo, ela é importante em cada uma das suas realidades, vamos dizer assim, né? Então, eu achei interessante só colocar que, embora a gente não aplique o custo ABC, ainda é possível separá-los, aplicar o custo por absorção, dependendo da disponibilidade do hospital em separar essas unidades. É isso. Excelente, excelente, excelente. E é isso mesmo, assim, e usando várias técnicas mesmo, né? Não tem o ABC é o melhor de todos, não. Você deu um exemplo muito bom usando absorção. E o exemplo melhor ainda, assim, na sua fala, mãe, que eu achei massa, é conhecer o negócio, né, gente? Conhecer o negócio, né? Entender o negócio. Ah, eu sou contador, eu sou administrador, não quero saber dos estágios da tuberculose. Cara, então você tá fadado ao fracasso também. Porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Ah, não, deixa isso aí pro pessoal da assistência. Tem que conhecer também. Não, importante era isso, porque é o seguinte, normalmente você recebe do SUS um valor X, fechado. Se você não souber em cada uma das etapas quanto você está gastando, você não tem como mensurar isso. Para você, a única maneira de fazer é conhecer os custos para você conhecer o resultado, vamos dizer assim, que você está tendo em cada uma dessas unidades, né? E tomar os cuidados necessários para poder, como você disse, rever os protocolos e reduzir aquilo que você pode, sempre tendo em mente quais são os valores de cada uma dessas etapas, vamos dizer assim. Exatamente. O Miller Barbosa comentou que a mudança cultural, a mudança de cultura organizacional é essencial no processo, de fato, né? Quebrar os muros, né? Porque
às vezes também essa questão de conhecer cada fase do processo, tem que ir lá no SND, tem que ir lá na comissão de ficção para poder entender. Às vezes, o paciente a alta tá demorando, a culpa é do médico. Não, calma aí, será que o preparo tá funcionando? Será que os exames estão funcionando? Como é que está acontecendo, né, até a parte de logística desse paciente, a movimentação desse paciente. Então, também mudar essa cultura dos nichos ali, né, dos feudos ali também, para a gente poder pensar numa gestão como um todo, né? Eu acho que vale a pena também mais um comentário aí, Lucas, que eu acho que agrega, viu? Muito bom, muito bom. Já aí meio-dia passou rápido, né? Chegamos aí quase 100 pessoas, 95 pessoas, ainda manteve aqui até agora, estava 89 pessoas. Eu sei que já está chegando o horário aí, o pessoal sai para almoçar. Antes de todo mundo sair, vamos fazer como nós ficamos aqui até agora, viu, Isaac? Vamos abrir a câmera, quem puder, claro, né? Eu já estou vendo o Diego tá aqui aberto, o Estopato também. O Luiz Eduardo tá se arrumando. O Luiz Eduardo agora vai ficar mais bonito. Vocês vão perceber que vai mudar, ele vai melhorar agora, assim, a imagem dele, viu? Mais perto de mim. Então Vou depois vocês vão ativar. conferir a mudança. Nós vamos fazer o antes e depois, assim, viu? É, Isaac, aproveita e coloca o site da Interloops aí no chat pra gente, o Instagram, o que tiver aí, LinkedIn. Deixa no chat, Ah, salvo legal. também, por favor. Ah, maravilha. Tô mandando aqui agora. Você faz trabalho em empresa de auditoria também, para apurar custo e precificação? Porque eu tô achando que meu Tem diretor atividade aqui falou que se efetiva eu, lá? meu diretor aqui falou que se eu continuar praticando esses preços que a gente pratica, eu vou ter que requerer o SEBAS. Vamos ai, começar, ai. vamos lá, vamos fazer. Tá fazendo muita gratuidade, né, Zé? Tô vendo. Olha, de verdade, viu? 20% passa longe. Se contar inadimplência, então, aí estamos ferrados. Vamos lá, vamos. Aqui eu venho Natácio, João, Pedro, Jados e André. Eu vou, eu vou contar até três. A Elma. Ah, abriu aqui, tá? Agora a gente vai vendo as pessoas, as perguntas vão saindo. Vamos vendo quem tava por aqui. Tinha pessoas por trás, Luiz. Luiz fala que às vezes é robô que tá aqui, mas não, tá vendo? Tem É, gente aqui, ó. o Lucas coloca uns bots dele aí, coloca pessoas que ficam pergunta. Tá, Ana Paula, pessoal da Federação lá do Espírito Santo. Bom, eu vou contar até três, Tássila, Rodolfo. Rodolfo também fez algumas colocações aqui. Eu vou contar a Ilane, Miller. Bom, vamos lá. Um, dois, três. Todo mundo bonito, sorrindo, olhando pra cá, pra gente fazer uma foto legal aqui. Um, dois, três. Deixa eu conferir aqui, passar na IA para ver se ficou todo mundo legal. Ficou. Isaac, obrigado, assim, agradecer mais uma vez, né, por estar com a gente. O Isaac volta com a gente, já tem data, viu, Isaac, marcada, né? Coincidentemente, dia 4 também, só que em março, como esse mês a gente tem menos dias aí, o Isaac já está com uma data marcada, vai falar aqui um pouquinho sobre. Tava colocando aqui, mas eu não vou estar com o tema certinho, eu não tenho aqui, mas vai falar um pouquinho com a gente já no dia 4 também. Já deixamos agendado já um ano inteiro, que o Isaac trabalha muito e a gente já tem que agendar e deixar tudo pronto, né? Senão a gente não consegue agenda com ele. Bom, obrigado mais uma vez por estar com a gente, Isaac, e obrigado a todos. Eu vou deixar que você fale um pouquinho aqui e finalize, você e o Luiz Eduardo, mas eu já agradeço aqui em nome da Azevedo Capacita, a todos que participaram com a gente. Isaac, Pessoal, muito obrigado. Foi muito bom esse momento. Eu coloquei aqui no chat aqui alguns canais aqui da Interloops para a gente conversar, para a gente compartilhar aí conteúdos, né? Acho que isso é muito, muito legal, muito interessante. Eu vou voltar falando de planejamento estratégico, se não me engano, viu, Lucas? é E isso é mesmo, é é isso legal mesmo. também, né? Já divulga aí, tem alguns cases muito legais que não é só ali aquele trivial que a gente vê ali de planejamento. Acho que a gente vai trazer algumas coisas mais específicas e aplicadas também, trabalhando com gestão de dados e custos, né? Toda a análise econômica financeira ligada ao planejamento. Então, daqui a pouco a gente está junto. Obrigado, Lucas, Luiz, toda a equipe aí. Daqui a pouco a gente está de volta. E o custo, né? Daqui a pouco
o curso está sendo lançado aí, né, Lucas? Sim, sim. Tem um curso já para logo mais aí. Luiz, Isaac, obrigado a todos que estão aqui também, que contribuem e que constroem o Capacita, né? O objetivo é esse mesmo. E queria só fazer mais uma lembrança. Amanhã, excepcionalmente, nós teremos dois capacitas nessa semana. Amanhã, falando sobre SEBAS, um tema muito importante, que se tirar os SEBAS dessas entidades, não há custo que segure, viu? Então, amanhã, se puder também, tem vários aqui amigos que trabalham nessa também, que se preocupam com isso, mas se puder estar com a gente, enriquecer a discussão. O Bruno tem um cabedal de sabedoria, vamos falar assim, o cara praticamente fez a lei, fez o sistema, então é muito importante, convido a todos para estar com a gente também. é isso, pessoal. Valeu, obrigado mais uma vez. Pessoal que não está aqui, entra no grupo do WhatsApp, nosso grupo, procura lá, acessa @Azevedo Capacita nas redes sociais, tem acesso lá ao link do grupo para entrar e fazer parte do nosso grupo, que ninguém fala, só a gente que fala, mas é só para enviar os materiais, as gravações e os próximos webinars. Então acessem lá, Azevedo Capacita, se você procurar no Google, vai aparecer a gente lá. Até mais. Até amanhã, né? Amanhã eu tô de volta aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.